Estamos de volta para o segundo bloco do programa Oficina da Mente, hoje falando sobre o medo da morte. Você tem medo da morte? Então participe conosco. Entre lá no Facebook da TV, que é o facebook.com/TV Mundo Maior, e deixa lá sua mensagem, sua pergunta, que daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhada aqui para ver se tem mensagens, para a gente poder responder. E tudo que for muito difícil, muito complicado de responder, eu passo para o Pazian. Mas eu diria que hoje está diferente, viu? Está diferente? É porque você fez todos os outros programas numa mesma linha, assim, mais compenetrado. E hoje você está alegre. É? A morte mexeu com você? Olha, eu acho que me fez viver melhor, né? Né? Fez ver a vida de uma outra forma. É interessante você ter falado isso, Pazian. Recentemente eu tive numa palestra do Alexandre Caldini. Conheço. Você já até entrevistou ele, né, no seu Sim. programa, ele virá aqui na TV também ser entrevistado. E ele tem um livro que chama Morte na Visão do Espiritismo. E a palestra dele foi uma palestra tão interessante que eu saí de lá pensando, nossa, eu não preciso me preocupar com a morte. O que ele me falou nessa 1 hora de palestra? Preocupe-se com a sua vida. Vá resolver as coisas que estão pendentes na sua vida, vai ser melhor nos lugares onde você atua. Se prepara para que, assim, quando você passar para o outro plano, você não se arrependa do que você não fez. Exatamente. Porque a gente está mais preso às dores que a gente passou, ao que a gente não fez, o que a gente deixou de fazer, do que ao que a gente realmente fez. Na verdade, a mente da gente parece que viaja assim. Ou nós estamos preocupados no passado, relembrando, se magoando, justificando, se recriminando e assim por diante, ou nós estamos ligados ao futuro. Sim. O que será da minha vida? Será que isso? Raramente a gente está com a mente aqui, no momento presente, no aqui e agora. Sim. Então a gente perde muito da vida, porque o passado já foi. Não tem como mudar. Você pode ter a experiência do passado para fazer um presente legal. E o futuro nunca chega. O futuro não chega, sempre tem um futuro. Não é? Então, se você fica com a mente lá ou lá para trás, você não tem a percepção do momento, que é a vida verdadeira. Então, as pessoas que vivem assim com a cabeça lá atrás ou lá na frente, quando chega a morte, não viveram. Não é? Ficaram se lamuriando, como você falou, se criticando e tudo mais. Então, um exercício legal é sempre procurar trazer o pensamento para o momento presente. Por isso que a gente fala muito da meditação, né? Meditação, que faz isso, né? Ela faz isso. Agora. Momento do agora. Tá, tudo bem, isso vai ser amanhã. Eu já me preparei já, então tira a ansiedade. Sim. Que é querer trazer o presente para cá. É agora. Agora que eu estou fazendo, estou aqui com vocês. Então agora é o horário de resolver isso. O passado, o que está me recriminando? Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Então refaz, liga para quem você falou, ou perdoa quem te prejudicou. Esquece isso, mas esquece. Sim. Parece que Jesus falou alguma coisa, né, a esse respeito. Algo parecido, né? Exato. E viver o momento presente. Sim. Esse acho que é o grande exercício. Bacana. Já temos algumas participações aqui no Facebook, Pazian. Vamos lá. A Zezé Freitas Carvalho, um abraço, Zezé, obrigado pela mensagem. Ela mandou o seguinte: boa tarde para vocês. Mesmo sendo espírita há muito tempo, acredito que, na verdade, o medo da morte seria mais o medo do desconhecido. Isso. E mesmo assim, falamos sobre esse assunto com bastante naturalidade aqui em casa, pois é muito importante estarmos preparados para algo que mais hora, menos hora, irá acontecer. Ela é de Toledo, Minas Gerais. Então, um abraço para a dona Zezé. E é isso mesmo, é o medo desconhecido. E é um assunto ainda que ele é um pouco de tabu nas famílias. Por exemplo, eu em casa, quando eu vou conversar com a minha esposa sobre esse assunto, falo, olha, se algum dia acontecer, eu tenho que falar assim, se algum dia, como se não fosse acontecer alguma coisa, né, como da família eu sou mais velha, a probabilidade, ela corta o assunto. Olha só. Por quê? Pensa, né, vai faltar, então já sente isso agora. Traz, né, o problema para o momento presente, quando na verdade não é. Que existem alguns assuntos que a gente tem que se questionar. Eu escrevi um livro na época sobre doação de órgãos. Interessante. Na época que todo mundo começou a pensar que saiu uma lei, depois revogaram a lei e tal, em que você era obrigado a doar os órgãos. Então tem que se pensar, vai cremar, não vai cremar? As pessoas não gostam de conversar sobre isso e deixam a decisão para a família no momento da morte. Que é um momento complicado para tomar uma decisão. Exatamente. Dessa, né? Então, qual é o problema? Vamos conversar. Vai cremar, quer ser enterrado? Qual é o teu desejo? Sim. Como é que fica no momento da morte?
Não quer dizer que você falando sobre a morte, você vai morrer agora, não é? Mas é legal. Existe também um pouco de crendice em relação a isso. E, principalmente, o espírita. Se eu estou pensando nisso, é sinal que eu vou morrer? Não é sinal que vai morrer. E também tem pessoas que falam, bom, se eu ficar falando muito na morte, ou pensando muito, eu atraio. Como se dependesse disso, né? Outra coisa, quando começa a ver parentes que já desencarnaram, é um prenúncio. O espírita toda hora fala com espíritos, então ele já nasce com... Pode ter esse contato, Sim, né? É uma coisa natural. Pode. Bom, temos mais uma participação aqui, Pazian. A Marcilene mandou, boa tarde, Pazian e Júlio. Esse tema é sempre oportuno. Há muito tempo atrás tinha medo da morte, pois não conhecia o espiritismo. Hoje o medo deu lugar à preocupação de como estarei espiritualmente quando chegar a hora. Obrigado, Marcelene. Um abraço para você. De onde ela é? Ela não mandou aqui. Não mandou. Então, obrigado, Marcelene. Perfeito. É isso que nós comentamos aqui, inclusive. Continua sendo um medo, mas é um medo mais raciocinado. Sim. Isso faz o quê? Com certeza, faz com que ela tente ser melhor. Sim. Com que nós todos tentemos ser melhores. Eu acho que a ideia do Espiritismo, quando veio e trouxe a verdade sobre o mundo espiritual, é justamente isso, que antigamente se comprava, né? Você fazia o que queria aqui na Terra, ainda hoje parece que fazem isso, algumas pessoas. E você comprava um terreninho no céu, você dava uma doação ali. Então, quer dizer que se eu construir uma igreja, ou se eu fizer uma caridade, vai livrar minha barra lá de lá. Então ele veio tirar essa crença, que não é esse tipo de coisa, mas é o que você muda no seu interior. É o bem que você faz, é a mudança que você efetua em si, né? Que vai fazer com que você tenha uma continuidade. Não é só quando morrer, né, Júlio? É aqui mesmo, já começa a se sentir melhor, se sentir mais saudável, mais feliz, e a morte é só uma transição. Mas que dá medo, dá, viu? Porque da forma como nós somos aqui, nós seremos lá, né? Exatamente. Tem aquela velha brincadeira de que, morreu, virou santo. Que não é brincadeira, que é sério. É, né? Todo mundo, né? A pessoa tá com raiva, briga, e morreu, fica quietinho. Não, tinha suas qualidades. Sim, era uma grande pessoa. Mais por medo do que por reconhecer. Sim, até é interessante que às vezes colocou o medo do desconhecido, né? Além do medo da morte, Pazé, o medo da nossa própria morte, como você citou até nesse segundo bloco, tem o medo da morte dos nossos entes queridos. Inclusive a doutrina espírita, um dos grandes trabalhos que é feito, uma das grandes ações é justamente essa, né? Esse contato, essa tentativa, e acredito que com bastante êxito, de mostrar que eles estão vivos. E aí é um caso delicado, Júlio. Eu já tive a oportunidade ao longo da minha vida de orientar e estar junto com pessoas que perderam entes muito próximos, e eu também, como todos os outros, também tive essa... A gente fala perda, né? Mas é um termo utilizado. Mas geralmente mães, por exemplo, que perdem filhos, que é uma coisa muito dolorosa, né? Pais. Sim. Tudo bem que sabe que vai para o astral, que era o momento, que foi a programação, que nada foi por acaso, que o acidente é aqui para a gente, mas existia uma necessidade, mas a dor é dor. A ausência, né? Você quebra um projeto, você quebra um planejamento, então isso dói e dói muito, muito. Mas o que o Espiritismo faz, e não é pouco, ele conforta. Sim. Porque você fala, poxa, por que Deus tirou um filho, tirou um irmão nessa idade? Por quê? Qual o motivo? No Espiritismo você entende. Então, esse porquê, você já não sente essa dor, essa aflição. Você sente a falta de estar lado a lado, de partilhar experiências e tudo mais. Ter aquela companhia da pessoa, né? Exatamente. Então, essa dor persiste. Sim. E saber, muitas vezes, será que está bem? Então, será que está num lugar legal? Será que conseguiu cumprir sua missão? Isso realmente varia de um caso a outro. Nós temos um exemplo muito bacana na televisão, eu não lembro o nome da atriz, mas que morreu o filho lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um racho, ele estava de bicicleta. Estava de skate, a Cissa Guimarães. Skate, Cissa Guimarães. Sim, que ele foi atropelado no túnel, né? Exatamente. A maneira como ela se portou, a aceitação, e você vê que ela faz aquilo com sinceridade. Sim. Né? Claro que ela clamou por justiça, mas você não percebia ódio nela, né? Pelos agressores, né? Claro. No caso que foram julgados, mas que ela aceitou aquilo como algo normal na vida.
Agora, a gente não pode tirar a dor que ela deve ter sentido. Ah, isso sem dúvida, né? E uma outra também do Chance, que dançava, uma dançarina do El Chance, El Chan, não sei, eu falo tudo errado, mas vocês entendem, né? Quem estiver assistindo e lembrar, a morena que também morreu, perdeu um filho pequeno, e ela também é espírita, agiu numa boa, ela entendeu, ainda falou sobre isso, que ela aceita as leis divinas. São exemplos que a gente tem que observar e perceber que há variações no tipo de sentimento das pessoas. A gente vê... Sheila Carvalho? Sheila Carvalho? Acho que é, Sheila Carvalho. A gente vê como o conhecimento da doutrina ajuda nesses momentos, né? No momento, principalmente da provação. Pelo entendimento, Pelo né, entendimento. Júlio? Bom, vocês que estão nos acompanhando podem interagir conosco mandando o seu e-mail aqui para o programa oficinadamente@tvmundomaior.com.br. Você tem medo da morte? Mande a sua resposta ou mande também as suas dúvidas sobre o tema, que já já nós voltamos para o terceiro bloco para responder. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.